boa noite novamente. Boa noite também aos nossos amigos internautas. Boa noite, Vicente. Boa noite, João Balbi. Iniciando aqui o nosso estudo de perguntas e respostas, lembrando a vocês presentes que é aberto a perguntas. Quem quiser tirar dúvidas, levante a mão, que nós providenciaremos aí papel e caneta. Para iniciar, me direciono aqui a você, Vicente. No sonambulismo, por que algumas pessoas lembram de suas ações e outras não? Bom, uma boa noite para todos. Sejam todos muito bem-vindos a esta casa, a este presente momento. Para nós é um prazer muito grande estarmos com vocês mais uma vez nessa semana. A questão é de que acontece que quantas vezes a gente não se percebe esta saída temporária do corpo físico, essa possibilidade da gente poder exteriorizar as nossas sensibilidades e, neste momento em que nós exteriorizamos a nossa sensibilidade, o nosso cérebro físico, muitas das vezes, não participa, razão pelo qual ele não registra o que nós vivenciamos durante o fenômeno do sonambulismo. Então, é muito comum, às vezes, as pessoas experimentar durante o desdobramento, aonde muitos costumam chamar de projeção astral. Nesse momento, o desdobramento, é comum a gente, quando eu falo a gente, eu estou me referindo ao espírito, a alma. A gente deixa o corpo ali, mais ou menos, e a gente sai em espírito e perispírito. E às vezes nós viajamos a outras colônias espirituais, até outras regiões aqui da própria Terra, vamos a lugares, a situações, convivemos com outras pessoas, e nesse interim, o nosso corpo físico não coparticipa dessa experiência. Razão pelo qual, quando nós voltamos para a vigília, quer dizer, quando nós retornamos ao corpo, porque a gente não deixa o corpo totalmente, não desliga totalmente dele. Nós o mantivemos ligado ao corpo através de um suposto cordão que imaginam, que falam. Na verdade, nós nos mantemos ligados a esse corpo através de uma onda eletromagnética que está associada à nossa pineal, ao nosso centro de força coronário. E com isso a gente faz essas viagens, experimentam, convive com outras pessoas, e é muito comum não termos uma lembrança plena do que nós vivenciamos. Razão pelo qual o nosso cérebro físico, ele tem uma substância pela qual ele guarda uma relação muito profunda com o perispírito. Essa substância se chama ócre. Quem comenta isso é André Luiz, no seu livro Evolução em Dois Mundos. Razão pelo qual, às vezes, a gente não tem essa plena lembrança. Outras vezes, essa lembrança ela vem através de quê? De arremessos, de ideias inatas. Quer dizer, ideias que vêm não com uma continuidade, mas como se fossem flashes, pequenas projeções. E aí, com o tempo, às vezes, a gente consegue relembrar, juntando, então, esses flashes, dessas relembranças, a gente então consegue se perceber provavelmente uma experiência da qual a gente vivenciou durante aquele fenômeno da emancipação da alma. Então é muito comum os médios, chamados médios sonâmbulos, que têm a faculdade do sonambulismo, a maioria deles não lembram. A maioria não lembram. E é uma faculdade mediúnica muito rara, a do sonambulismo. Porque quando eles deixam o corpo, quer dizer, exterioriza a sua sensibilidade, raramente eles lembram do que vivenciaram. Então, é uma faculdade assim, bastante rara, não é comum em nós, e é comum, às vezes, a gente sonhar. E através dos sonhos, às vezes, nós vivenciamos essas experiências. E quando nós vivenciamos, é comum não lembrar. Não temos uma lembrança plena, mas uma vaga lembrança às vezes acontece.
Então, essa é a razão. O cérebro não participou, então não tem condição nenhuma de fixar essa lembrança das nossas experiências. Muito bem, Vicente. João, a pessoa pergunta e diz o seguinte, que ela tem visões onde aparece uma pessoa estranha. E ela quer saber o que será isso. Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar a todos por estarem aqui, procurando aumentar conhecimento. E, referente à pergunta, o meu aconselhamento é o seguinte, quem tem isso, ela tem que procurar primeiro o médico. Certo? E depois procurar uma casa espírita organizada, onde pessoas de conhecimento vão fazer uma auscultação na pessoa através de um passe magnético, para ver se essas visões, entendeu, tem a ver com alguma influência menos feliz que ela possa estar tendo, certo? Porque é uma coisa grave mesmo, porque já pensou, a gente vendo esse mundo aqui, já é difícil, a pessoa vendo dois mundos, entendeu? O mundo espiritual e o mundo físico, é muito difícil para ela. Então, em primeiro lugar, eu coloquei para a pessoa procurar a medicina, porque a função do espiritismo é exatamente clarear a mente nossa, entendeu? Nos dar condição de conhecimento e gerir a nossa própria vida. Então, quem tem essa visão, onde aparece essa pessoa estranha, ela tem que procurar uma casa espírita organizada, realmente, e ver o que está acontecendo com ela. Vicente, dando seguimento aqui à pergunta do João, a pessoa pergunta o seguinte, que quando se vê um espírito, vê-se o espírito ou o perispírito? Olha, é um fenômeno bastante interessante, a questão das aparições. Nós, na condição de espírito, nós temos, aqui agora, nesse presente momento, nós somos um ser triplo. Isso quer dizer, nós temos um corpo físico, nós temos um corpo energético chamado perispírito, e nós, o princípio inteligente do universo. Então, esse princípio inteligente do universo, ele é dotado de um corpo de manifestação. Esse corpo, segundo os ensinamentos que vieram através de vários espíritos, os chamaram de perispírito. E esse perispírito é justamente esse corpo pelo qual, além da morte física, a gente sobrevive. Quando Paulo de Tarso, aos Coríntios 15, versículo 45, 46, ele fala da ressurreição. A ressurreição é justamente o fenômeno pelo qual nós ressurgimos dos mortos. Porque nós temos duas coisas, ressurreição dos mortos e ressurreição dentre os mortos. A ressurreição dos mortos é quando o fenômeno da morte nos pega. O corpo nosso morre e nós sobrevivemos à morte desse corpo físico. E nós ressurgimos a nível de mundo espiritual, na erraticidade, com esse corpo. Esse corpo que não é matéria densa tanto quanto a do corpo físico. É uma matéria rarefeita. E esse corpo é chamado de quê? De perispírito. Mas esse corpo ele tem 56 sinônimos diferentes. E esse corpo, Paulo de Tarso chamou de corpo espiritual. Há corpo animal, há corpo espiritual. Por isso que quando há uma aparição de um espírito, é de que ele está se apresentando com perispírito. Quando se vê o espírito com seu perispírito. A gente não vê o espírito. O espírito ele pertence a uma dimensão, segundo a própria espiritualidade no livro dos espíritos, ele pertence a uma pentadimensão, numa quinta dimensão. Então vejamos bem, de que nós não podemos ver o espírito, mas nós podemos vê-lo através do perispírito, porque o espírito, na verdade, ele não tem uma forma, conforme está lá na pergunta 88 do livro dos Espíritos. Ele, se quiser se apresentar como um clarão, um facho de luz, uma estrela, um sinal qualquer, ele se apresenta.
Mas, na verdade, o espírito não tem uma forma determinada. Mas como ele está num plano ainda, na onde ele tem toda essa fisiologia, essa morfologia, essa anatomia, certamente ele sobrevive à morte do corpo físico e se apresenta tal como ainda está, ainda pertencendo digamos assim, a espécie reptilianos. Isso quer dizer, nós somos seres humanos oriundos de espécies muito primitivas, os chamados répteis, para chegar até o reino antropóide, no caso nosso. E o nosso caso aqui agora é antropóide humano. Então vejamos nós que essa forma a gente não perde ela. Com a evolução nossa, essa forma perispirítica, ela vai transformando e depois ela transmuta. Porque a transformação é diferente de transmutação. A transformação é você alterar realmente a forma. E nos reinos superiores da evolução espiritual, a gente não mais transforma, a gente transmuta, porque a transmutação é a nível intramolecular, intraatômico. Com isso, nosso perispírito vai perdendo essa forma perispirítica humana. E certamente, se precisar se apresentar, ele pode até se apresentar conforme Emmanuel se apresentou a Chico Xavier à primeira vista. Emmanuel se apresentou a Chico Xavier na forma de uma cruz, entre os arvoredos, entre os raios de sol, através dos arvoredos. Ele se apresenta na forma de uma cruz. Porque o Chico era muito catolicizado, era muito católico. Então, para poder impressionar e fazer o Chico entender, Emmanuel então preferiu não apresentar como, quer dizer, um romano lá atrás, mas apresentou como que uma cruz. E aí então se conversou com Chico, e daí por diante então, o Emmanuel então passou a se apresentar como realmente um romano. Então vejamos nós que quando a gente vê uma aparição, nós estamos vendo realmente o espírito com o seu perispírito. Tá? As nuances do físico é as mesmas nuances do perispírito, vice-versa. Porque o perispírito é o modelo, ele é o clichê, ele é o molde na onde o corpo físico é modelado. É tanto que tem alguns autores espirituais que não usam o termo perispírito, chama-se de MOB, M-O-B, quer dizer modelo organizador biológico, que é o mais condizente para o momento. Porque, na verdade, o perispírito é esse modelo que organiza biologicamente o físico, o biológico, quer dizer, o corpo físico. Então, se tiver que se apresentar, vai se mostrar essa ressurreição dos mortos. Vai ressurgir lá dos mortos com o perispírito na íntegra, como foi na transfiguração do Monte Tabor. Moisés e Elias se apresentou perispiriticamente, cada um dos dois. Obrigado. João, a pessoa diz assim, que ela tem um parente que tem entrado em crises de depressão. Chora, às vezes vomita, mesmo nos momentos em que está feliz. E ela pergunta se é espiritual. Para a gente detectar isso, igual a recomendação que a gente fez na primeira pergunta, é procurar primeiro um médico especializado, né? Se ele não apresentar diagnóstico nenhum, a pessoa deve realmente procurar também uma casa espírita, sempre organizada, onde as pessoas têm um conhecimento melhor, entendeu? Então, elas vão fazer uma auscultação nessa pessoa, parecida com a outra pergunta, né? Através de passe magnético, para detectar, não é isso, esse problema dele. Mas a gente nota aqui, ó, que a gente nota, porque teríamos que conversar com a pessoa para ter uma ideia, né? Parece-nos, aqui, como ele perguntou, que é uma coisa física, certo? Parece-nos. Então, em primeiro lugar, quando a pessoa sentir certas coisas, não vai em qualquer lugar, não. Principalmente em qualquer casa espírita. Infelizmente,
as casas espíritas são muito diferentes umas das outras, sabe? É uma coisa que eu procurei há muitos anos atrás aqui, reunir toda a casa espírita e conversar a mesma língua, mas a gente não vê isso ainda, certo? Então, na experiência que eu tenho, que essa pessoa que está com esse problema aqui, é procurar mesmo um médico. Se ele não der conta, aí procurar uma casa espírita organizada. Antes de você formular essa pergunta, eu gostaria de complementar a minha fala de anterior. É o seguinte, o nosso perispírito, ele é formado de uma matéria sutil, e ele pode sofrer uma série de transformações, chamado condensação. É como se fosse assim, você observar que nesse presente momento aqui agora, o nosso ar, aqui agora, ele tem vapor de água, embora nós não estamos vendo esse vapor de água. Mas o meu copo aqui, como o do João ali, estando a água gelada, como está essa garrafa aqui, ó, a água do ar condensou nas paredes frias dessa garrafinha. Isso chama condensação, tá, do vapor de água, que está invisível para nós. O perispírito, ele sofre essas transformações físicas, condensando. E existe uma situação chamada o agênere. O agênere é justamente aquele espírito que se apresenta com um perispírito tão denso, de que o agênere, você vê ele com os olhos. Você passa por ele na rua, ele te esbarra. E você ainda fala assim, ô sem educação. Porque é tão denso o perispírito, ele te cumprimenta, pega na tua mão. E aí nos fala no livro A Gênese, para identificar quando um espírito ele é um agênere, porque o agênere é um espírito ainda de condições assim muito preso à crosta terrena, razão pelo qual o seu perispírito é tão denso, ele absorve fluidos e ele adensa o seu perispírito, ao ponto de ser visto com os nossos olhos e ser tocado pelo nosso tato. Então ele é visível e tangível, razão pelo qual é chamado o agênere ou não criado, certo? É aquele espírito ainda muito preso à crosta terrena, que seu perispírito toma fluidos grosseiros e ele condensa. O agênere, para você identificar um agênere, nos fala aqui no livro A Gênese, você olha para ele e olha para o olho dele, para os olhos dele. O agênere, o olho, os olhos dele não tem brilho. Viu? Por que não tem brilho? Porque não é biológico, ele é fluídico. Então, como sendo fluídico, ele não tem realmente essa capacidade de poder refletir, porque não tem as mesmas propriedades dos olhos do corpo físico. A voz dele não tem a mesma acústica, como vocês estão ouvindo agora a minha voz. É meio assim, cavernosa, é uma coisa assim meio interiorizado, quer dizer, é uma coisa meio esquisita, a voz do espírito agênere. Existe um fato notável que aconteceu com César Lombroso. César Lombroso é um médico e um pesquisador, graças ao seu trabalho hoje na seara espírita, nos trouxe variadas informações acerca dos fenômenos espirituais. César Lombroso, certa feita, foi numa reunião de materialização dos espíritos. Nós chamamos de reuniões de ectoplasmia. E nessa reunião, ele foi para averiguar, para comprovar a veracidade, porque ele não acreditava que os espíritos se apresentavam de forma visível. Sua mãe já havia falecido há 10 anos. E para a sorte de César Lombroso, naquela noite em que foi visitar a sessão de ectoplasmia, estava ele sentado lá no fundo da sala e os processos de ectoplasmia iniciaram. De repente, quem estava lá, para a surpresa de César Lombroso? A mãezinha, que já havia falecido há 10 anos atrás, naquele tempo. E a mãe dele chega e se apresenta de forma visível e tangível. E fala assim: César, vem até a mamãe.
César, vem até na mamãe. E o César, muito cético, que é isso? Vocês são bons para trucar mesmo. E aí, eu não acredito. E a mãezinha dele continuou: César, vem aqui na mamãe, dá um abraço da mamãe. Ora, César, se você não vier, a mamãe vai até você. E César assim ficou sentado quieto, e a mãe foi até César, Lombroso. E chega lá, a mãe toma César e abraça ele. E ele narra que ele sentiu o coração da mãezinha batendo, como antes. A respiração até ofegante. E ele disse: mãe, é você mesmo. Quer dizer, um homem cético de ciência precisou que a sua mãe se apresentasse visivelmente e tangivelmente para levar ele à comprovação da imortalidade. 10 anos depois, gente, para um notável médico, um homem da ciência, realmente uma experiência fantástica, essa experiência da qual César Lombroso narra em seus anais. João, o que é uma missão superior e o que se entende por missionários? Nós podemos fazer um parâmetro aqui com o nosso Mestre Jesus. O Mestre foi colocado aqui para nós todos, desde que ele veio aqui, encarnou, como o maior missionário que já teve no planeta Terra, né? Então é uma missão superior. Só espíritos que têm uma capacitação muito grande mesmo é que podem se nominar assim com essa expressão. Então, missionários são esses espíritos superiores que, em dado momento de necessidade do planeta Terra, eles vêm trazer orientações para a gente, entendeu? Para a gente mudar para melhor a nossa caminhada e também facilitar. São facilitadores também, porque o conhecimento é o maior fator de felicidade que nós temos. Quem tem conhecimento sofre menos. Não é quer dizer que não sofra, né? Todo mundo sofre, mas sofre menos. Sofre com aceitação porque tem conhecimento. É o maior predicado que eu vejo no Espiritismo, é exatamente isso. Quem é espírita, estuda e passa a entender, ele sofre muito menos. Ele não tem medo da morte, porque nós não acreditamos na morte, né? A morte é só o corpo físico. A realidade nossa é o nosso corpo espiritual, é o espírito que se reveste com esse corpo para ele ter uma mobilidade lá no mundo espiritual e se apresentar. A morfologia dele é parecida com a nossa, apesar do perispírito ter condições de mudar de aspecto, inclusive, viu? Então, um estudo muito interessante, a gente conhecer o perispírito. Então, é isso. Obrigado. Vicente, é uma pergunta aqui que a pessoa questiona por que existem tantas diferenças entre as populações de países, e ele dá um exemplo aqui, por exemplo, da Dinamarca, que é um pouco mais evoluída do que os países como o Brasil e da América do Sul, e pergunta qual o fator causal de tudo isso. Bom, essa pergunta é de fundamental importância porque ela relata para todos nós de que, perante a existência corporal, todos nós que nos encontramos aqui agora, entre 8 bilhões de criaturas encarnadas, dividida em 5 continentes praticamente, é comum observarmos que cada continente, cada país, cada nação, cada cidade, cada povo tem situações peculiares, quer dizer, tem situações diferentes uma da outra. Enquanto a Europa está voltada para alguns aspectos mais tecnológicos, a América do Sul está mais voltada para as questões espirituais. A ideia da igualdade absoluta é utopia. A tentativa de querer fazer com que, nesse presente momento aqui, todos nós deveríamos estar no mesmo nível, é uma atitude de utopia. Porque, na verdade, nós estamos aqui agora, cada um de nós aqui, é uma criatura mais ou menos velha na evolução, enquanto outros são mais prematuros.
Quer dizer, são pessoas que começaram a evolução há pouco tempo e outros são mais antigos. Enfim, cada um de nós soube aproveitar mais ou menos essa temporada das existências corporais e crescerem, progredirem intelecto-moralmente, evoluindo. Por isso que cada nação, cada povo tem características próprias da cultura, da questão política, da questão econômica, das questões sociais. Por isso que aqui na pergunta 55 do livro Consolador de Emmanuel, eu vou ler para vocês, comigo, pensar que não é colocação minha o que eu estou dizendo. Pode admitir-se em sociologia o conceito de igualdade absoluta? Emmanuel respondeu: a concepção igualitária absoluta é um erro grave dos homens, em qualquer departamento da vida. A tirania política poderá tentar uma imposição nesse sentido, mas não passará a tentar uma imposição, mas de espetaculosas uniformizações simbólicas para efeitos exteriores. Porquanto, o verdadeiro valor de um homem está no seu íntimo, onde cada espírito tem a sua posição definida pelo próprio esforço. Então veja bem que o esforço, ele é sine qua non, quer dizer, ele é individual. Eu não posso fazer por nenhum de vocês o que cabe a cada um de vocês poder fazer. Nós podemos associar, ajudar, mas tomar do outro para fazer para ele. Então, essa ideia de buscar essa igualdade, termina falando o seguinte: nesta questão existe uma igualdade absoluta de direitos dos homens perante Deus. Porque na pergunta 115 do Livro dos Espíritos, ficou enfatizado para todos nós de que todos nós somos criados simples e ignorantes. Porque a pergunta que é feita na 115, pergunta-se por que Deus criou uns espíritos bons e outros maus. Eles responderam que Deus não criou dessa forma, os criou simples e ignorantes, quer dizer, iguais. Então, perante Deus, todos nós somos iguais. Mas no progresso, cada um tira das oportunidades do progresso a sua evolução. Por isso que tem pessoas ociosas. Elas não progridem tanto quanto aquelas que trabalham, que pelejam pela existência. Aí ele fala o seguinte: esses direitos são os da conquista, da sabedoria, do amor, através da vida, pelo cumprimento do sagrado dever do trabalho e do esforço individual. Então vejam vocês que perante essa questão, fala, a Dinamarca é mais evoluída? Em que sentido? Porque a questão de evolução é diferente de progresso. Progredir nem sempre é evolução. A evolução era uma consequência do progresso intelectual e do progresso moral. Então você tem hipotenusa, essa hipotenusa. A hipotenusa é a consequência do progresso intelectual e moral. O que define a evolução de todos nós é o progresso moral. Quem jogou bomba em Hiroshima e Nagasaki progrediu assustadoramente, mas não evoluíram, viram? Então, é necessário que haja o progresso na vertical. Por isso que o teorema de Pitágoras, que muitos de vocês já conhecem, que a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Isso é matemática. Isso diz que só haverá evolução se nós progredirmos proporcionalmente assim e assim. Caso contrário, não há evolução. Falar que a Dinamarca é mais evoluída, mais adiantada, em que sentido? No sentido financeiro, econômico, político? Até podemos concordar que ela fez um progresso maior nesse sentido. Mas no sentido moral e espiritual, exemplo, a Suíça é um lugar que houve um progresso enorme.
muito rico. Mas ter um índice de suicídio, de promiscuidade sexual, de drogadição, uma coisa assustadora. Isso é evolução? Agora, o Brasil é um país pelo qual ele traz um progresso no seu bojo mais moral, mais espiritual. Então, é muito relativo a questão dessas desigualdades sociais, políticas, econômicas, culturais e até mesmo religiosas. Haverá sempre essa diferença, até que nós tenhamos atingido um nível espiritual de mundos ditosos, mundos celestes. Caso contrário, meus amigos, nós vamos procurar sempre buscar, sim, a igualdade, mas ainda é utopia. João, a pergunta que chega para nós aqui, a pessoa pergunta se ao morrermos poderemos ver Jesus e estar com Deus. Em primeiro lugar aqui eu gostaria que a gente não morre, né? Em primeiro lugar. A gente perde o corpo físico, certo? Então, outra coisa também, quando a gente desencarna aqui, a gente não vai para lugar nenhum, a gente é atraído, é diferente, entendeu? Eu vou para a colônia fulano de tal. Nós somos julgados em tudo que nós fazemos imediatamente, entendeu? Não existe tribunal lá no mundo espiritual. O nosso tribunal é a nossa consciência. Então, quando a gente desencarna, aí, se a gente tiver mérito, no meu entender, a gente vai estar com as pessoas queridas nossas, entendeu? Aí nós vamos ser atraídos pelo quê? Pelo nosso pensamento, pelos nossos desejos, pelos nossos propósitos, pelas nossas ideias. Para ver Jesus é muito difícil. É muito difícil. Porque eu, quando faço prece, nem a Deus eu não faço prece para Deus. Porque eu não sei explicar o que é Deus ainda. Eu faço para Jesus autorizar os meus amigos espirituais a estar comigo. A gente tem essa pretensão de pedir para Deus, ele deve ter muito mais problema para resolver que os meus pequenininhos. E também Jesus é assim. Jesus comanda 30 bilhões de espíritos aqui nesse planeta, né? Então, eu não posso ter a pretensão, quando eu fizer uma prece, pedir a Ele, ou a Deus, ou estar com Ele, ou estar com Jesus. Então, é muito difícil. Nós vamos estar conosco mesmo, com os nossos problemas, com as nossas dificuldades. Então, quando a gente desencarna, não é isso? A gente tendo mérito, a gente vai estar no local onde pessoas amigas, pessoas queridas, pessoas amadas estarão conosco, certo? Então, é muito difícil essa pretensão aqui de estar com Deus. Vicente, poderei abraçar a minha mãe também em espírito? A pergunta que chega. Mas se você encontrar ela, nesse emaranhado de orbes, da pluralidade dos mundos habitados, se você encontrar, ela pode. Para nossa surpresa, acontece o seguinte, nós estamos aqui agora, lado a lado, fisicamente. O processo reencarnatório nos permite que nós ficamos no mesmo plano, o chamado corpóreo, o físico. Estamos divididos em castas, em etnias, em questões sociais, econômicas, políticas e tudo mais. A questão é o seguinte, você reencontrar um ente querido na erraticidade é muito relativo, muito relativo. Podemos. Resta saber como é que estavam as relações aqui antes. Certo? Se um ente querido nosso, o corpo morre e ele vai para a erraticidade, reencontrá-lo é como se fosse uma agulha no palheiro. Por quê? Porque no mundo espiritual, nós nos separamos vibracionalmente, consciencialmente. O que me projeta, o que me coloca a nível de erraticidade, não é a minha posição econômica, social, política, religiosa. Eu, carola desse jeito, você está achando que eu vou chegar e vou já pegar uma colônia, metrópole do grande coração, Alvorada? Nada disso.
Porque aonde está o teu tesouro, junto a ele o teu coração. Quer dizer, coração é sentimento. Por isso que, às vezes, a gente está aqui junto fisicamente, mas às vezes a distância entre nós fisicamente é tão pequena, mas afetivamente, moralmente, espiritualmente é tão longa, é tão distante. Às vezes você tem um casal que dorme na mesma cama, lado a lado. Mas às vezes durante aquele mesmo sono ali de ambos, caem no pé, longe um do outro. Porque às vezes no dia a dia, vive uma vida indiferente. Não estou nem aí, não estou nem aí. Então às vezes a relação afetiva, fisicamente aqui, é péssima. Ela não existe praticamente. E como é que se pretende então reencontrar um marido, uma esposa, um ente querido depois da morte do corpo físico? Como? Então, se você encontrar aí um ente querido, você até poderia abraçá-lo, porque existe a questão afetiva aqui, existe a questão afetiva, ela prolonga além do túmulo. Porque, meus amigos, o céu e o inferno não é um estado físico, geográfico. O céu e o inferno é um estado consciencial, é da consciência. É ali que nós moramos, é ali que nós nos apresentamos, é ali que nós realmente nos identificamos. E no livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, no capítulo 3, quando fala do céu, coloque duas pessoas podem estar lado a lado fisicamente, de mãos dadas. Enquanto uma experimenta a luz, a plenitude da felicidade, o outro sofre na penumbra, na escuridão, na dor, lado a lado fisicamente, de braços dados. Mas é tão equidistante um do outro, espiritualmente falando, que não estão juntos. Por isso que o Evangelho nos traz um capítulo, é o menor capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala honrar pai e mãe, coloca que aproveites enquanto estamos aqui, a honrar pai e mãe, termos por eles um apreço, um respeito, uma afetividade a melhor e a maior possível. Por quê? Amanhã a morte vem ceifar as nossas vidas, o Espírito sopra onde quer, não sabe de onde ele vem e nem para onde ele vá. Viu? Então, o que pode acontecer, se você reencontrar um ente querido, certamente vai ser uma gostosura. Porque o André Luiz, depois que ele foi para a Colônia Nosso Lar, ele demorou um tempo para poder ver a mãe. Ele estava doido para ver a mãe, lá no filme mostra. E, no entanto, enquanto ele não teve um mérito, enquanto ele não trabalhou e teve bônus horas, aí quando ele adquiriu um merecimento, quem estava lá? A querida mamãe, na onde ele a abraçou, a acariciou. Quer dizer, isso pode e como também deve. Então é trabalhar para isso. Muito bem, Vicente. João, uma pergunta que chega. Como mesmo com tantas dificuldades, podemos fazer para tornarmos uma pessoa melhor? Veja bem, eu acredito e tenho certeza que as reencarnações que a gente tem é que nos tornam melhores. É a única coisa que faz a gente melhorar. Já pensou se a gente fosse criado no berço e acabasse no túmulo? É um tempo muito curto, né? Existe reencarnação e desencarnação de momentos só. Como que aquele espírito ele ia fazer para melhorar, né? Então, a reencarnação não propicia, é uma bênção a reencarnação, né? Um período no qual nós podemos repensar as nossas atitudes. Sendo o quê? Sendo um bom filho, não é isso? Sendo um bom irmão, sendo um bom cidadão, cumprir todos os deveres do país onde que ele reside, onde ele nasceu, e respeitar uns aos outros. E as dificuldades, igual ele colocou que tem, isso é uma coisa inerente a todos nós.
Porque nós somos criados simples e sem conhecimentos. Os conhecimentos é que vão gerar tanto responsabilidade quanto felicidade para nós. Então, nós vivemos num mundo igual ao atual, entendeu? Um movimento, uma crise muito grande que enfrenta o planeta todo, não só o Brasil, principalmente moral. Então, a gente não entrar nesse campo, esse campo de sereia, né, que nos ilude muito aí, esse modismo, e para aí afora, entendeu? A gente tem que se conscientizar de que a gente tem problemas, sim. Entretanto, nós podemos superá-los com conhecimento, né, com amor, e é por aí que eu vejo a melhoria de todos nós. Muito bem, João. Temos mais uns 5 minutinhos, né, Henrique? Então, Vicente, para a gente encerrar, mais uma pergunta. Por que, às vezes, quando acordamos de um pesadelo, não consigo dormir novamente? Porque, às vezes, tenho medo de sonhar de novo. Há que verificarmos a causa do pesadelo. Quantos pesadelos que nós passamos durante um período da noite, oriundo de um distúrbio orgânico? Vou dar um exemplo. Quantas vezes nós, no jantar, quando temos o hábito de jantar, a gente come em demasia. Ou nós vamos a uma festa, a gente come, e leva para casa, para comer em casa. Quer dizer, certamente você está com um problema sério, digestivo. Quantas vezes ingerimos bebida alcoólica e comemos N coisas que não fazem bem ao organismo. Isso gera distúrbios orgânicos, que vai acarretar, quer dizer, perturbações durante o sono. Porque o sono do corpo é nada mais do que um estado de que quase teta do cérebro. A vibração do cérebro tem que cair a 4 Hz, aproximadamente. Porque o nível normal nosso deveria ser de 11 a 13 ciclos por segundo, que é o chamado o alfa. Só que a nossa vida de correria, o nosso ritmo é beta. Vai até 22, 23 ciclos por segundo o cérebro. Então, o estado de sono, o cérebro baixa a sua atividade fisiológica. Razão pelo qual cai a taxa de oxigênio, aumenta a taxa de gás carbônico, e aí o cérebro cai nessa vibração a quase 4 Hz por segundo. Aí o seu sono é tranquilo. Mas quantas vezes a gente deita, né? Porque nós tivemos uma discussão séria com o marido, com a esposa, com os filhos, um problema qualquer, uma preocupação com o dia de amanhã, enfim, o nosso cérebro não desliga, não relaxa. É preciso que haja um relaxamento muscular, fisiológico e mental. Quantas vezes alguns sonhos são acarretados por perturbações espirituais? Os nossos algozes nos aguardam durante o sono do corpo físico. Quando a gente vai sair do corpo para fazer uma viagenzinha por aí, eles estão ali na espreita, esperando que a gente saia, e eles agarram a gente. Razão pela qual você volta para a vigília e não quer mais dormir. Porque é um sonho perturbador, talvez oriundo de um processo obsessivo. Porque os espíritos perturbam até durante o sono do corpo físico. E até mesmo nos nossos sonhos. Está lá no capítulo 14 do livro A Gênese, de Allan Kardec, quando fala dos sonhos. Coloca que os espíritos podem nos perturbar durante o sono do corpo físico, através de sonhos. Quantas vezes a gente vai deitar para dormir e a gente tem uma preguiça de tomar água. E não bebe água. E deita já com aquela secura na boca. Mas o sono está tão forte e você deita. E vem aquele sono, e vem aqueles sonhos perturbadores. Que você está num deserto, andando e cadê água? E não tem água porque o organismo está pedindo socorro, está faltando água. Está lá no livro A Gênese, nos colocando que alguns sonhos nossos são oriundos de quê? De situações do próprio organismo, querendo uma resposta para os seus anseios, para as suas necessidades fisiológicas.
Então vejamos nós que são variados os sintomas e as causas também são variáveis desses sonhos perturbadores que nos acarretam de vez em quando. E é comum a gente perder o sono o resto da noite, não querer mais dormir, porque às vezes foi tão apavorante que você não quer continuar a experiência, tá? Às vezes foi um dia muito corrido, muito acarretado, ai, 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 deita na cama, não relaxa, o ritmo está lá em cima, beta, e não dorme. Então tem que descer lá até no mínimo de 4 Hz, que seria típico do sono do corpo físico. Obrigado, gente. Muito bem, Vicente, nós agradecemos também ao João Balbi, a todos presentes, aos nossos amigos internautas. Daqui a pouquinho a palestra pública, hoje com o Vicente Cardoso, o tema Na Seara do Cristo.